A paz, queridos, estamos aqui para trazer a nossa primeira lição do nosso segundo trimestre. Hoje nós vamos começar com a carreira que nos está proposta. É o tema desse segundo trimestre, que começa hoje, né? Então, nós vamos aprender, né, durante esse trimestre, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu, né? E o nosso rumo é chegar ao céu. Então, esse tema para essa semana é a carreira que nos está proposta. E a lição de hoje, ela tem o título, né? Início da caminhada. É a nossa lição de hoje, tá? E antes da gente começar, né, com a nossa lição, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí. Você se inscrevendo, você nos ajuda aí, né? Ao YouTube aí, né? Ele dá uma força. Quando você se inscreve, o YouTube ele ajuda, né, a gente a continuar fazendo esse trabalho, tá bom? Então, é muito importante a sua inscrição, o seu like, né, você compartilhar com seus amigos, grupo, tá? E assistindo os anúncios aí, o canal é monetizado e vai ajudar muito, tá bom? Então, fica conosco aí até o final e vai ser bênção para nós, tá? Então, nós vamos lá para o início da caminhada, ok? É a primeira lição. O texto áureo diz, né? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Está lá em João 3:3. E a verdade prática, que é a síntese da lição, né? Ela diz: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo, certo? Então, início da caminhada, todo crente, né? Ele tem o início da caminhada, certo? É lógico que como que começa o início da caminhada, né? Eu te faço uma pergunta: você já nasceu de novo? Aí você vai me perguntar, eu vou ter que, igual Nicodemo respondeu para Jesus, né? Eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo, entrar na barriga dela? Não. Aqui o novo nascimento é espiritual, entendeu? Então, a pergunta é essa: você já nasceu de novo? Você já é uma criatura em Cristo Jesus? Essa avaliação é muito importante, né? Você ter essa convicção de que você nasceu de novo e que você é salvo. Isso é muito importante, né? Então, é uma pergunta importante. Quando Nicodemos chegou sedento lá para ouvir Jesus, dizendo: ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for consigo, Jesus não entrou na dele, né? Jesus falou para ele que ele precisava nascer de novo. Então, a nossa lição ela está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Você pode ler lá, tá? Então, a caminhada cristã, ela inicia com um novo nascimento. Aceitou Jesus como Salvador, com fé, né? É a palavra que cria em nós a fé, certo? Para ser salvo, precisa ter fé. E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado. Então, o novo nascimento vem através de ouvir a palavra. E creu naquele que enviou, então, o Espírito Santo vai operar o novo nascimento na tua vida. Tá bom? Então, vamos lá. A caminhada com Cristo. Então, compreendemos os dois caminhos. Isso aqui é importante, né? Jesus falou para Nicodemo que é nascido da água e do Espírito, e ele fala também, né, que é nascido da carne é carne. Então, nós primeiro temos a nossa primeira caminhada, qual é? Nascemos, né, na carne. A nossa mãe deu à luz, né, nasceu uma criança, essa criança veio passando por todas as fases que o ser humano passa.
né? Quando ele vive o suficiente. Ele é uma criança, depois um pré-adolescente, depois adolescente, jovem, adulto, depois ele envelhece e um dia vai morrer. Então, esse aí é o que é nascido da carne. Todo ser humano é nascido da carne, certo? Todo ser humano nasceu também no pecado, por isso que ele precisa nascer de novo, entendeu? Então, essa característica é geral. Todo mundo que está nesse mundo nasceu naturalmente, tá entendendo? Então, mas o nascimento importante, depois que nós nascemos, é o nascimento espiritual, entendeu? Então, esse aí que é o momento. Um dia nós vamos morrer, não tem jeito, né? Mas eu vou repetir, nascemos, criança, vamos para adolescente, até o dia que a gente vai morrer, ou o dia que nós vamos ser arrebatados, tá? Bem, a vida com Cristo. Então, a vida humana, né? Ela pode ficar bem melhor do que é, né? Estamos vivos, agradecemos a Deus pela vida, mas a vida vai ficar melhor o quê? Quando o ser humano aceita Jesus, entendeu? Essa caminhada com Cristo, o primeiro caminho é nascer naturalmente. O segundo é você aceitar Jesus como Salvador e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Não tem coisa melhor, né? Então, essa vida ela tem propósito novo. Pensar, quando você aceita Jesus, né? Você tem propósitos novos, pensamentos, esperança. Então, nós, né? Que esse tipo de jornada na vida que o nosso Senhor refere quando diz que é nascido do Espírito é Espírito. Quem opera esse novo nascimento é o Espírito Santo. Então, é aí que nós vamos começar uma outra jornada. Nascemos naturalmente, vivemos na carne, mas o dia que a gente aceita Jesus, aí nós começamos a ter uma nova perspectiva de vida. Aí o nosso rumo já é o céu, entendeu? Então, nessa caminhada, você nasceu na carne, você nasceu no Espírito, então você agora tem 3 amigos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Mas quem faz essa comunhão com o Pai e o Filho, né? O Filho é Jesus, o Pai é Deus. Quem faz essa comunhão é o Espírito Santo. Entendeu? Não tem como. É o Espírito Santo, é a terceira pessoa que entra em cena. Ele faz a comunhão. Entendeu? Então a gente vê aí a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Na nossa comunhão é com o Pai e com o Filho através do Espírito Santo. Entendeu? Que todo mundo que aceita Jesus e nasce de novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus, ele é templo do Espírito Santo. Aí você começa essa outra caminhada. Você já teve a caminhada natural, agora você vai ter uma caminhada espiritual. Entendeu? Então é isso. Porque o novo nascimento, muitos acham que não, mas o novo nascimento é um milagre de Deus operado na nossa vida. Nós estávamos mortos espiritualmente. Aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo, nós somos agora uma nova criatura. Não estamos mais mortos espiritualmente. Entendeu? Aquele velho homem morreu. Você agora é um novo homem, ou um novo homem aqui é no sentido genérico, tanto homem como mulher, é humano. Isso aí é importante. É toda criatura que aceitar Jesus, ele começa uma nova caminhada espiritual rumo ao céu. Então, a história humana, encerrando essa parte, ela compreende 2 caminhos: o da vida natural e o da vida espiritual, entendeu? Então a gente precisa entender que a gente agora somos filho de Deus, entendeu? Esse é um privilégio, né? Antes nós não era, antes você era e eu era criatura de Deus. Mas agora que aceitamos Jesus, nascemos de novo, agora nós somos filhos de Deus, somos adotados por Deus para ser filho de verdade, legítimo. Está entendendo? Legítimo. Então, isso aí
Você deixou de ser aquela pessoa caída para ser alguém que ama e serve. É aí que começa a nossa caminhada, rumo ao céu. Entendeu? Então, na segunda parte aqui diz o novo nascimento. Então, por que precisamos nascer de novo? É uma boa pergunta, certo? Nós temos que ver o processo da regeneração, entendeu? Que é muito importante. Como é que regeneração aqui não é a regeneração que o mundo fala. Ah, parei de beber, parei de fumar, então uma boa pessoa. Não, a regeneração bíblica não é essa. A regeneração bíblica é de dentro para fora. Você nasceu de novo. Regeneração é novo nascimento, entendeu? Então a gente precisa entender por que precisamos nascer de novo, né? Do novo nascimento. Bem, isso aí é muito importante. Quando Nicodemo foi conversar com Jesus, Jesus falou para ele, né, que ele necessariamente ele precisava o quê? Nascer de novo. Aqui está bem claro, ó. Ele foi ter de noite com Jesus, né? E disse: Rabi, mestre, né? Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele já acompanhava Jesus, né, de longe, já sabia também pela fama de Jesus o que Jesus fazia, ele já sabia, né? Então já foi a Jesus que ele também sentiu necessidade, ele viu algo diferente em Jesus. Ele era um mestre em Israel, um homem bem requisitado, era um príncipe, né? Então, uma pessoa de uma boa reputação, respeitado e considerado no judaísmo, Nicodemo, entendeu? Mas Jesus não quis nem colocar isso em pauta, porque Jesus viu ali um homem que precisava ser salvo. Então, ser boa pessoa, ter boa índole, ser gente boa, entendeu? Ser respeitado, ser influência, nada disso resolve para a salvação. Tem que nascer de novo e ser uma nova criatura. Posição, nem pensar de riqueza, nem adianta, entendeu? Jesus mesmo falou de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Perder, né? Então, isso não resolve. Todos os requisitos da moralidade Nicodemo tinha, entendeu? Ele era um senhor religioso, mas precisava nascer de novo se quisesse ser salvo. Então, quando ele veio com essa conversa, Jesus falou para ele, ó, na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que ele queria ver era o reino de Deus, mas ele tinha que nascer de novo. Entendeu? Não adianta. O velho homem não entra no céu. Tem que nascer de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então o velho homem não entra no céu. Só a nova criatura tem que nascer de novo. Aí Nicodemo, né, retrucou, né? Disse: como pode um homem nascer sendo velho, porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Não, Jesus falou: não. Na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Aí Jesus fala do nascimento natural, né? Que nem Nicodemo. Nicodemo, ele tinha um nascimento natural, como todo mundo tem, né? Isso aí que é o nascido da carne. Quem é nascido da carne é carne. Quem é humano. Agora, ele precisava do nascimento espiritual, entendeu? Então, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. É necessário vos nascer de novo, certo? Então ele precisava ser uma nova criatura em Cristo Jesus, tinha que nascer de novo, entendeu? Do Espírito, entendeu? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, entendeu? Então, essa é a grande necessidade do ser humano. É o nascimento espiritual, que quando a pessoa está no mundo, ele está morto espiritualmente. Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz, toda alma que pecar, essa morrerá. Então, o Espírito Santo vem morar em nós, não é porque tem alguma coisinha boa.
É porque aceitou Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que capacita a gente a receber o Espírito Santo e ser o templo do Espírito Santo. Então, o novo nascimento operado pelo Espírito Santo na nossa vida só é possível com base no sangue de Jesus. E para que o sangue de Jesus tenha, né, poder de me purificar do pecado, eu tenho que aceitar Jesus. Entendeu? Então, isso aí que é importante, certo? A gente precisa entender isso, ok? Então, o novo nascimento, todo ser humano precisa. Todo ser humano nasceu no pecado, o velho homem. Todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Ninguém escapa. Nasceu um pecador. Quando ele é criança, ele é um pecadorzinho. Mas quando ele cresce, que vem a idade da razão, ele só não herdou o pecado, como também pratica. Todo ser humano herda o pecado de Adão, nasce pecador. Mas o sangue de Jesus, ele purifica tanto do pecado herdado como praticado. Tá? Então, a religião, ela não faz ninguém nascer de novo. A bondade não faz ninguém nascer de novo. A obra, boas obras também não. Todo crente tem que ter boas obras. Mas as boas obras não salvam ninguém, não. A Bíblia ensina que a fé sem obras é morta. Se eu sou crente, eu tenho que ter testemunho de crente. Eu tenho que ter obra para mostrar que eu sou salvo. Agora, não salvo. O que salva é a fé em Jesus. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Entendeu? Então, Nicodemo era um príncipe dos judeus. Entendeu? Ele era príncipe dos judeus, era um fariseu, entendeu? Então, era um homem de bem, enraizado mesmo na religião judaica. Podemos considerar ele um senhor homem de respeito, né? E ele é enraizado na religião judaica. Então, ele conhecia Deus, né? Na velha dispensação, entendeu? Ele seguia a tradição monoteísta, um Deus só, né? E os ensinos da lei, dos profetas, ele vivia dentro do regulamento da lei, né? Mas nada disso salva, tá entendendo? Então, a pessoa às vezes acha que tem uma boa religião não salva ninguém. Quem morreu pelos nossos pecados foi Jesus, não foi uma religião, entendeu? Às vezes a pessoa tem uma religião, seus dogmas, e se sente confortável ali. Mas não adianta, Jesus é a porta estreita, ninguém quer. A pessoa prefere a religião, sendo enganado pelo diabo, né? Do que aceitar Jesus, que conforme nós vamos ver na próxima lição, aceitar Jesus é porta estreita, entendeu? Então a gente precisa entender isso. Então, conhecendo bem o coração de Nicodemo, Jesus viu ali um homem sedento, buscando a religião. Nicodemo, por ser um homem repreensível, religioso, ele era aceito até como pastor aí em qualquer igreja, entendeu? Por causa da sua vida ilibada, mas não salva. Nada disso salva. Tem que aceitar Jesus como Salvador, entendeu? Então, o novo nascimento, a regeneração espiritual, ela é um processo. Não, o nascimento é instantâneo. Ou nasceu ou não nasceu, né? Deus pode até preparar o coração de uma pessoa há anos, mas o dia que ele se converte de verdade, o novo nascimento é instantâneo, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, o Espírito Santo vem habitar em nós, então nós somos regenerados, justificados, santificados, entendeu? E depois nós vamos crescendo em santidade, entendeu? Então, essa expressão novo mostra que uma nova vida em Cristo. Então, o novo nascimento é o quê? Você está começando uma nova vida com Cristo. É isso que explica que eles são, entendeu? Então, Jesus usou a palavra água e espírito, porque a água, né, ela tem um significado muito forte para os judeus. A água significa limpeza, purificação. Quando se fala em água com o judeu, no tempo de Jesus, ele já entendia o que Jesus quis dizer.
Eles viam a água como limpo, para limpar. A água que purificava, simbolizava a purificação. Entendeu? A água tinha esse simbolismo forte, entendeu? De purificação. Então, Jesus, ele ao cumprir toda a lei, né? Ele foi na nova aliança, morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando, ele abriu as portas para que o Espírito Santo viesse morar em nós, entendeu? Então a gente precisa entender que por intermédio da nova ordem, a nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo, a água irá jorrar na nossa vida. Então a água simboliza o Espírito Santo também, entendeu? Jesus falou certa ocasião: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. E a Bíblia diz que Jesus estava falando isso a respeito do Espírito Santo que seria derramado, né, quando Jesus fosse glorificado. Então, quem tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava falando do Espírito Santo, que não tinha sido dado ainda, porque Jesus não tinha sido glorificado. Entendeu? Mas quando Jesus morreu, foi sepultado, depois ressuscitou no corpo de glória, quando ele foi glorificado, então as portas se abriu. O Espírito Santo ia ser derramado. Jesus logo soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito. Né? Depois, lá no Pentecostes, sejam batizados, vão ser revestidos de poder. Então, meu querido, a morte e glorificação de Jesus, morte, ressurreição e glorificação de Jesus abriu as portas para o derramamento do Espírito, certo? Então, a gente precisa ver isso. O Espírito Santo, né? A água jorra para a vida eterna. Então, com o Espírito, o nosso Senhor fez uso da analógica do vento, né? O vento, a palavra espírito no grego é vento, né? Pneuma. Ninguém pode ver, né? Então, você não pode ver o vento, mas sente ele. A gente não vê o Espírito Santo, mas sente ele na nossa vida. Eu sinto o Espírito Santo na minha vida. Se você que é um salvo, tem comunhão com Deus, eu acredito que você também sinta o Espírito Santo na sua vida, né? Nós não somos robô, nós temos emoções, sentimos alegria, né? Poder de Deus. Isso é importante, o Espírito Santo mora na gente. Jesus falou: sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer nada, entendeu? Então a gente precisa entender. O Espírito Santo habitando na gente, ele vai transformando a gente até chegar à imagem de Cristo. A parte final aqui, antes, a sinopse 2 aqui diz: caminhada com Cristo se inicia com o advento do novo nascimento, a obra da salvação. Nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus, está salvo. Agora, manter uma vida de santidade e de comunhão com Deus. Essa caminhada é longa, mas termina no céu. Vamos lá para o final, né? Já temos 20 minutos de aula. Então vamos lá, o Novo Testamento e a caminhada da fé cristã. Então o Novo Testamento, ele foi escrito, né, pelos apóstolos e por outros que Deus usou, como Lucas, que não era apóstolo, mas foi um companheiro muito bom do apóstolo Paulo. Foi ele que escreveu o Evangelho de São Lucas, que leva o nome dele, ele era um médico, e também ele foi um parceiro de Paulo, né? Ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos e caminhou com Paulo, né? Nós temos também Marcos, que não foi um apóstolo, mas foi um cooperador junto com Barnabé, né? E ele escreveu o livro que leva o nome dele, Marcos. Mateus era apóstolo, Paulo era apóstolo, Pedro, João, né? Tiago era irmão de Jesus. O Tiago, que era apóstolo, ele morreu, né? Antes a espada que Herodes matou. Então, eram homens que escreveram o Novo Testamento, né? E
a princípio, Deus foi separando aqueles que ficariam conosco hoje, os 27 livros do Novo Testamento. Deus foi tomando, assim como Deus uniu através dos homens santos o Velho Testamento, ele fez a mesma coisa com o Novo Testamento. As epístolas, aquilo que Deus foi separando, foi ganhando relevância através de vários concílios que Deus usava os homens para ir vendo ali qual que era o inspirado ou não, até que chegou aos 27, né? E esses são os livros que nós hoje usamos. Então, o que acontece? O Antigo e o Novo Testamento, eles formam um livro só, as Escrituras Sagradas. Entendendo? Então, o cânon, ele não foi feito de uma vez, né? Deus poderia fazer tudo de uma vez, mas não, ele veio com o tempo, gastando tempo, usando as pessoas, né? Mas Deus já tinha em mente qual os 27 que ele ia separar. Deus já sabia disso. Então, mas quando chegou lá nos anos 300, foi consumado de que esses 27 faziam parte do cânon juntamente com o Velho Testamento, formando um livro só. Velho e Novo Testamento formam o quê? As Escrituras Sagradas, que hoje nós usamos como palavra de Deus escrita para nós. Entendeu? Então, o tema principal do Novo Testamento, você já sabe, né? É Jesus. Se tirar Jesus da Bíblia, para que ele não vai servir? Porque tudo converge em cima dele. Então, a Bíblia, ela é cristocêntrica. Entendeu? Ela é cristocêntrica. O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus. Há diversos personagens representando esse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra do Senhor. Sem Jesus não tem Pedro, não tem Paulo, não tem João, não tem Moisés, não tem Abraão, não tem ninguém não. Entendeu? Toda a relevância da vida está na pessoa de Jesus, do Velho ao Novo Testamento. Entendeu? Então Jesus é a peça no bom sentido, né? Ele é tudo na vida. O Espírito Santo só glorifica Jesus. Entendeu? Então tudo volta para a pessoa de Cristo, posto que ao ministério tem ênfase salvífico. Então a Bíblia é cristocêntrica. Entendeu? Não tem outro jeito. Então, está bem claro o Velho Testamento com o Novo. Então, terceiro aqui, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. Então, o Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus, certo? Mas a gente sabe que todo o cumprimento do Velho Testamento está no Novo. Entendeu? Então, você vê que todas as profecias foram cumpridas relacionadas ao Messias, que é Jesus. Então, Cristo, né? A palavra ungido, Jesus é o ungido de Deus. Então, a palavra ungido no hebraico é Messias. E a palavra ungida no grego é Cristo. Por isso que no Velho Testamento ele é o Messias e no Novo Testamento ele é o Cristo. Mas tanto Messias como Cristo significa ungido. Entendeu? Então, a gente precisa entender isso. Tudo a lei. Jesus mesmo falou, quando ele ressuscitou, ele falou para aqueles dois homens que iam caminhando pela estrada, Jesus já ressuscitado, colou com ele, e Jesus explicou a ele, vocês não sabem que tudo está escrito sobre Jesus, sobre mim, né? Na lei, nos profetas escritos, né? Lei, profeta escrito, salmo, tudo está relacionado, está escrito sobre ele, e se cumpriu tudo no Novo Testamento. Ainda tem profecia para se cumprir, né? Mas no Apocalipse você vai ver. Mas tudo que era relacionado ao Messias foi cumprido no Novo Testamento. Entendeu? Então o cristão deve começar a sua jornada de fé lendo o Novo Testamento. É mais viável, é melhor. Você lê os evangelhos, como o Salvador agia, lê as epístolas, as doutrinas que ensina a pessoa a ser crente. Então, você que aceitou Jesus, é uma nova criatura, começa essa caminhada lendo o Novo Testamento. Lê os Evangelhos, lê o livro de Atos, você vai ver como é que a igreja progrediu na Terra, né? Lê as epístolas de Paulo, que vai ensinar você a ser crente. Lê o Apocalipse também, você vai ver o que aguarda a gente no futuro.
né? Então, nós vemos tudo isso. Jesus Cristo, ele é o centro da Bíblia. Em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vocês vão orar em meu nome, tudo em nome de Jesus. Ele fecha o pacote. Entendeu? Então, no Antigo Testamento, temos a promessa. No Novo, o seu cumprimento. Entendeu? Então, nesse testamento, temos a consumação do plano do Pai em Jesus para que o ser humano fosse reconciliado com ele e iniciasse a nova jornada. Conforme diz lá em 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Amém? Então, querido, o Novo Testamento é o documento do cristão que deve fazer parte do início da nossa caminhada, pois ele revela todo o plano da salvação. É lógico que depois que você amadureceu na fé, você vai ler toda a Bíblia, né? Mas começa com o Novo Testamento, tá bom? Então, uma bênção essa lição para nós, que Deus te abençoe, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no meu canal, de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. E vamos para a próxima lição, que é a lição de número 2. Tá bom? Um abraço aí, um beijo no coração. Tamo junto, hein? Olha, não falta a escola dominical não, hein? Vai estar lá na escola, hein?